sou a professora Fernanda e hoje vamos estudar sobre as relações de dominação e resistência na sociedade europeia medieval. Preparado? Então vamos iniciar. Em nossas aulas anteriores, estudamos que na antiguidade muitas foram as revoltas contra o sistema escravista. Você percebeu que a história é dinâmica, que nada acontece por acaso. O ser humano, vivendo e convivendo em sociedade, ao longo de séculos, construiu movimentos de resistência e contestação contra as injustiças sociais. Estes movimentos definiram a nossa compreensão sobre cidadania, direitos e deveres, ideias importantes para a construção de uma sociedade digna e justa. Mas vamos buscar algum desses movimentos na Europa medieval, período iniciado com o desmoronamento do Império Romano em 476 e a formação dos reinos germânicos, da substituição do trabalho escravo pelo trabalho servil e a difusão do cristianismo. Importante salientar que o termo Europa medieval ou Idade Média pertence a uma periodização feita no século XIX por historiadores, que davam maior importância aos fatos políticos e aos documentos escritos. Este termo pertence à periodização clássica da história, pré-história, Idade Antiga, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Média também ficou conhecida como Idade das Trevas, justificando que ali nada havia sido produzido, prevalecendo apenas a barbárie, a superstição e a ignorância. Os estudos do século XX apontam que não foi bem assim, pois a produção cultural e científica foram intensas. Durante a Idade Média, do século V ao XV, a vida acontecia essencialmente no campo, seguindo o ritmo da natureza. Os dias, as noites e as estações definiam as tarefas agrícolas. As terras pertenciam a senhores. Os nomes das principais famílias medievais se confundiam com a denominação do território que mais tarde tornaram-se cidades, como Bragança, York, Villeneuve, entre outras. A Europa medieval tinha como base o sistema feudal que chamamos de feudalismo. No feudalismo, a organização social baseada na posse da terra era estamental, ou seja, o indivíduo não podia passar de uma camada social para outra. Se havia nascido em família de servo, servo seria até morrer. Não havia possibilidade de ascensão social. Vamos pensar a organização dessa sociedade como uma pirâmide, sendo a ponta o lugar dos privilegiados e a base, com o maior número de pessoas, os que trabalham e não possuem direitos. Assim ela estava dividida: realeza, alta nobreza e alto clero, média nobreza, cavaleiros e patriciado urbano, artesãos, comerciantes, atividades liberais, soldados, camponeses com terra, artesãos e pequenos comerciantes, servos, jornaleiros, camponeses sem terra. Nessa sociedade, quem detinha o poder era o senhor de terras. As camadas pobres não tinham direitos. O senhorio ou domínio era dividido em três partes: reserva senhorial, o manso servil e as terras comunais. O castelo servia de morada para o senhor, contendo ainda os fornos, os moinhos e celeiros. Os trabalhadores eram os servos, que deviam obrigações a esse senhor de terra, como a corveia, que era o trabalho na reserva senhorial, feito por toda a família do servo, devendo entregar a produção ao senhor. A talha, que era a entrega da parte da produção no manso servil. A banalidade, taxa pelo uso do forno ou moinho. A taxa da mão morta, quando um membro da família de servo morria, assim podendo permanecer no manso. Como tantas outras, como a porcagem, o próprio nome parece indicar. A Igreja Católica, ao lado dos senhores de terra, possuía um forte poder. O poder era descentralizado, ou seja, cada senhor tinha plenos poderes em suas terras. O quadro A Igreja e o Estado, de Andrea de Firenze, representa bem esta organização, onde a Igreja era muito poderosa. Podemos perceber na pintura os dois vigários de Cristo, ao centro, sendo o Papa e o Imperador.
Um cardeal, arcebispo, padre e, de outro lado, rei, conde, paladino. A igreja estava intimamente ligada aos reis e senhores de terra. Em meio a tanta exploração, não parece incomum que as rebeliões e os movimentos de resistências pudessem acontecer. Ao longo do período feudal, diversas foram as manifestações de protesto dos camponeses, assim como as repressões. Os camponeses faziam roubos nas terras do senhor, caçavam escondido nas florestas dos nobres, incendiavam colheitas, prestavam um mau trabalho nas corveias, recusavam-se em entregar impostos em espécies, fugiam dos pagamentos e obrigações do compromisso de servidão. Uma das revoltas mais importantes foram as Jaquerias, em 1358, quando camponeses pegaram em armas para se defenderem de soldados que vinham saqueando os campos. Em 1381, os camponeses ingleses revoltaram-se contra a legislação que os prendia à terra e lhes impunham mais compromissos. Outros exemplos. Aos revoltosos, a repressão era terrível. No século VII, no norte da Itália, através do Edito de Rotário, se em alguma de nossas terras os rústicos ousarem tramar rebelião e se levantarem as armas, lutando contra qualquer um, se porventura roubarem escravos ou animais deixados pelo senhor na casa de um servo seu, então o senhor prejudicado deverá ser indenizado. Se o senhor for ferido por revoltosos, que esses últimos paguem uma indenização pela sua presunção. E se algum dos rústicos for morto, nenhuma indenização lhe será devida, porque quem o matou o fez para defender o que possuía. Edito de Rotário, 643, norte da Itália. Os camponeses da Normandia. Robert Weiss, num romance épico chamado Romance de Rolando, escrito no século XI, parece ter feito questão de mostrar o tratamento dado aos camponeses que se rebelaram na Normandia em 996. Raul se exaltou de tal modo que não fez julgamentos, pô-los todos tristes e doloridos. A muitos arrancar os dentes e a outros mandou empalar, arrancar os olhos, cortar os pulsos, a todos mandou assar os jarretes, mandou que com isso morressem. Outros foram queimados vivos, ou metidos em chumbo a ferver. Assim mandou tratar a todos. Ficaram com aspecto horroroso, não foram depois disso vistos em nenhuma parte. Onde não fossem bem reconhecidos, a comuna ficou reduzida a nada, e os vilãos portaram-se bem, retiraram-se e demitiram-se daquilo que tinha começado. Como observamos, os camponeses submetidos se rebelaram contra as desigualdades sociais, mas foram fortemente massacrados. A igreja era uma forte opressora, perseguindo fortemente outras opções religiosas. Os hereges, aqueles que não seguiam os princípios e costumes definidos pela Igreja Católica, eram duramente perseguidos. Para combater as heresias, o Papa Gregório IX criou em 1231 os Tribunais da Inquisição, cuja missão era descobrir e julgar os hereges. Os condenados eram excomungados e punidos por uma autoridade do Estado. As penas podiam ser de simples penitência à morte. Vamos aos exercícios? Pronto? Então vamos lá. Exercício 1. UNIP. O feudalismo deve ser definido como um regime político centralizado, foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil, surgiu como consequência da crise do modo de produção asiático, entrou em crise após o surgimento do comércio, apresentava uma considerável mobilidade social. Se você pensou na alternativa B, está correta. Estudamos que o feudalismo se caracterizou pelo trabalho servil, mas não vamos nos esquecer de que também havia trabalho livre e que conheciam o trabalho escravo, sim. Exercício 2. Sobre as revoltas camponesas ocorridas na Europa Ocidental e suas causas, indique a alternativa incorreta.
Alternativa A. A falta de alimentos incitou muitos senhores feudais a promoverem o aumento dos impostos e obrigações a serem cobradas sobre a classe civil, o que os revoltaram. Alternativa B. No meio urbano, a falta de alimentos não atingiu os trabalhadores livres, já que eles mantiveram seus salários suportando a existência do mercado consumidor. Alternativa C. As transformações climáticas ocorridas nesta época tiveram grande importância para a deflagração de várias revoltas camponesas. Alternativa D. Na década de 1320, revoltas urbanas de jornaleiros belgas marcaram o início da crise que se formara na Europa, o que gerou conflitos em várias regiões do continente. Alternativa E. A França se transformou no palco das primeiras revoltas camponesas, que ficaram conhecidas como Jaqueries ou Revolta dos Jaques. Se você pensou na alternativa B, está correta. As cidades medievais eram extremamente dependentes do meio rural. Podemos afirmar que eram extensões do meio rural. Ok, até mais!